Paz do Senhor, meus queridos irmãos, Deus seja louvado e engrandecido por mais essa oportunidade, por iniciarmos mais um trimestre na presença do Senhor Jesus. E, irmãos, uma nova lição está aí, não é? Nova lição da Escola Bíblica Dominical, tem por título o Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. A lição é comentada pelo pastor Clayton Pomerim. E hoje nós temos a oportunidade aqui de comentar, não é, irmãos? Fazer o comentário da primeira lição desse trimestre. A lição número 1, que tem por título A Ascensão de Salomão e a Construção do Templo. Uma lição muito interessante e muito instrutiva, né? Com muitos dados bíblicos interessantes para o nosso crescimento espiritual. Então, eu convido os irmãos para, a partir de agora, dar início, né, a essa série de comentários sobre cada uma das lições desse terceiro trimestre do ano de 2021. Então, queridos irmãos, a lição número 1, não é? É uma lição muito boa, e a leitura bíblica para essa lição está no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 29 ao 34, e depois no capítulo de número 6. 1 Reis 4, do 29 ao 34, diz assim: E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filho de Maol, e correu seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde os cedros que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Também a leitura, irmãos, em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, depois do versículo 11 ao 14. Diz assim: E sucedeu que, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, e no quarto do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Então, veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Amados irmãos, como eu já adiantei para os irmãos, nesse terceiro trimestre de 2021, a lição tem como título o Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Esse trimestre, irmãos, é um trimestre que vai envolver o período histórico que que está entre a monarquia de Israel e a divisão dos reinos, não é? É um período histórico da Bíblia Sagrada. Então, a gente vai ter aqui muitos detalhes históricos, não é? Que é a natureza da própria lição. Então, nessa lição em específico, na primeira lição, eu vou analisar com os irmãos o final do reinado do rei Davi e o início do reinado do rei Salomão. E aqui eu pretendo trazer aos irmãos algumas informações importantes
sobre o terceiro rei de Israel, no caso, Salomão, não é? Algumas coisas como o seu reinado, os seus feitos, a sua sabedoria, a sua devoção a Deus e, por que não falar, a sua queda espiritual. E, por fim, irmãos, eu quero destacar que, embora Salomão e os seus sucessores tenham falhado, não é? Deus, ele manteve a sua promessa ao rei Davi, que era de conservar a sua linhagem, né? Inclusive, da descendência de Davi, nós temos o próprio Messias, né? Nós temos Jesus Cristo. Então, irmãos, para dar início a esse comentário muito interessante, não é? A todos nós, eu quero fazer ainda uma observação aos irmãos. Se nós formos estudar a Bíblia Sagrada, essa é uma pergunta que já me fizeram, tipo, Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel, de fato? É assim, irmãos, dos reis instituídos por Deus, Salomão foi o terceiro, tá certo? Então, dos reis que Deus instituiu, Salomão, de fato, foi o terceiro. Agora, dos que reinaram sobre Israel, houveram outros que não estão no período dos reis de Israel. Por exemplo, no período dos juízes, nós temos Abimeleque, tá certo? Filho de Gideão, filho de Jerubaal, que a Bíblia Sagrada diz, por exemplo, que Abimeleque se autoproclamou rei. E a Bíblia diz que o povo reverenciava Abimeleque como se ele fosse rei. Então é assim, ó, se houve reconhecimento popular, significa dizer que houve rei, né? Então Abimeleque reinou. Agora é o seguinte, dos reis que foram instituídos por Deus, Salomão é o terceiro. O primeiro que Deus instituiu, não é? Que é o que a Bíblia Sagrada leva em consideração, a história da Bíblia Sagrada. Nós temos Saul, né? O rei Saul, depois nós temos o rei Davi, e terceiro nós temos o rei Salomão. Então, o primeiro ponto da lição fala exatamente do fim do reinado de Davi, né? E o início do reinado de Salomão, que é o fim de um rei e o levantar de outro rei, né? Então é assim, quando o rei Davi ele sentiu que estava próximo à sua morte, uma das preocupações do rei Davi foi com a sucessão do governo que Deus havia conferido para ele, né? O rei ele se preocupou com o legado, particularmente porque fora Deus quem o colocou sobre o trono. Então, sabendo ele que Salomão era o escolhido para lhe suceder no trono e que Salomão lhe edificaria um templo a Deus, Davi, o rei, ele fez diversas recomendações para que a gestão de Salomão contasse com a bênção de Deus e prosperasse. Dentre essas recomendações, eu posso citar para os irmãos o seguinte: a primeira delas, conhecer a Deus, né? Então, se a gente pega ali a vida do rei Davi, nós vamos observar que, embora o rei Davi tivesse uma série de experiências marcantes com Deus, que, por certo, né, foram narradas a seus filhos, com certeza, e até mesmo presenciadas por eles, o rei Davi enfatizou que Salomão necessitava ter sua própria experiência, né? Quando ele diz, conhece o Deus de teu pai. E aí, se a gente for pegar essa expressão conhecer do hebraico, não é? Iada, nós vamos observar que o significado é conhecer por experiência, relacionar-se. Então, o desejo do rei Davi era que Salomão, seu sucessor, quando rei, tivesse experiências e se relacionasse com o seu Deus, assim como ele se relacionou. Aqui a gente pode destacar, né, irmãos, analisando a história, todos nós, que a falta de conhecimento de Deus foi o maior problema de Israel, como declarou o próprio Deus através do profeta Isaías, e aí você pode conferir no livro do profeta Isaías, capítulo 1,
do versículo 1 a 3, quando ele fala do problema da falta de conhecimento. Então, é imprescindível, indispensável, né, irmãos, que nós conhecemos a Deus e prossigamos em conhecê-lo. É algo que a gente não pode deixar de fazer jamais, ter o desejo de conhecer Deus. Então, baseado ali na primeira recomendação do rei Davi para o seu filho Salomão. Segunda recomendação, servir a Deus. Então, após o rei Davi lhe exortar Salomão a conhecer Deus, ou a ter experiências com Deus, ele também disse ao seu filho que o servisse e o orientou a como fazê-lo. Ele disse assim: servir de coração perfeito e alma voluntária. Isso também fala conosco, né, irmão? Servir de coração perfeito e alma voluntária, uma vez que era para que o reinado de Salomão também fosse um reinado próspero. A expressão de coração perfeito, do hebraico shalem, implica um coração completo, coração inteiro, coração todo. Ou seja, ele estava recomendando ao seu filho Salomão que o serviço a Deus não poderia ser pela metade, teria que ser um serviço completo, né? Já a expressão é assim, essa história do coração, Salomão não podia cochear em dois pensamentos. Metade do coração é de Deus, algumas áreas da minha vida de Deus, outras não. Não, tinha que ser um coração completo, um coração inteiro, como um todo, né? Deveria ser dedicado a Deus. Já a expressão alma voluntária fala de buscar com prazer, com amor, ou seja, Salomão não deveria ser forçado a buscar Deus. Eu vou buscar Deus porque eu estou no poder. Não, ele tinha que buscar Deus de forma prazerosa, né? Tinha que fazer isso com amor verdadeiro. Então, a orientação do rei Davi, ela foi acompanhada de uma exortação severa aos que não fizessem, né? Se a gente lê lá em 1 Crônicas, capítulo 28, e versículo de número 9, nós vamos ali, irmãos, ver a recomendação, não é, severa do rei Davi. Eu vou abrir aqui, ó, 1 Crônicas, não é? Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 1 Crônicas, deixa eu ver aqui, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo de número 9. Olha só o que é que diz. 1 Crônicas 28, versículo de número 9, diz assim, ó: e tu, meu filho Salomão, conhece a Deus de teu pai e serve-o com coração perfeito e com alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações de pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Não é, irmãos? Então, veja a exortação aqui severa do rei Davi, não é, para o filho Salomão. Se deixar Deus, seria rejeitado. Infelizmente, o que é que a gente observa? Com o passar do tempo, Salomão se deixou seduzir pelo pecado e não serviu a Deus como seu pai ordenou. Aqui são duas orientações interessantes, irmãos. Servir com o coração perfeito, ou seja, se entregar por inteiro, por completo, se entregar todo a Deus, e de alma voluntária, ou seja, por prazer, por amor, e não forçadamente, não é? E não devido à circunstância do poder. A terceira recomendação é fazer a obra de Deus. Então, o rei Salomão também recebeu a incumbência do rei Davi, recebeu como incumbência, não é, a edificação do templo. E esse templo deveria ser um lugar fixo de adoração ao Deus vivo, né? Disse Davi a Salomão em 1 Crônicas 28:10: olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra, não é? Então, os irmãos, observam aí, o Senhor te escolheu para você edificar uma casa para o santuário.
Olhe que determinação ali severa. O Senhor lhe escolheu para isso. Então você deve se esforçar e fazer a obra, né? Você veja que responsabilidade é. Imagine aí o rei Salomão com sono, não é? Ou cansado, mas de repente, ou o seu coração tendencioso a outras coisas, mas ele lembrar, não, espera aí, foi Deus que me escolheu, e ele me escolheu para edificar o templo, não é? Então, a recomendação de Davi é esforça-te e faz a obra. Então, o rei Salomão haveria de realizar uma coisa inédita. Uma grande casa para o Senhor deveria, então, ser construída a partir dessa determinação. Agora, irmãos, eu quero, juntamente com os irmãos, meditar em algumas informações sobre Salomão. Algumas informações. Primeiro, se nós considerarmos a grandeza, a prosperidade, a sabedoria e as realizações em empreendimentos de modo geral, nenhum rei de Israel ou de Judá pode ser comparado ao rei Salomão, tá certo? Por isso é dito que ele trouxe a idade de ouro a Israel. A história, irmãos, do rei Salomão, nós vamos encontrar nos livros de Reis, né? E nos livros das crônicas. Então, no primeiro livro dos Reis, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vamos encontrar a história do rei Salomão. E também no segundo livro das crônicas de Israel, do capítulo 1 ao capítulo de número 9. Então, durante a aula, há um questionamento ali sobre a similaridade do conteúdo do livro dos Reis e do livro das Crônicas. Algumas pessoas já me fizeram essa pergunta. Olha, historicamente, são conteúdos semelhantes, não é? Você encontra conteúdos semelhantes e alguns detalhes que não tem no livro dos Reis aparecem no livro das Crônicas, né? Outros que não tem no livro das Crônicas de Israel aparecem no livro dos Reis. Historicamente, o livro dos Reis ele foi escrito para o povo enquanto o povo estava no exílio, tá certo? Enquanto o povo estava lá no exílio da Babilônia, o livro dos Reis tornou conhecido para eles a história dos reis de Israel, que culminou na retirada deles da terra deles para estarem, né, cativos, para estarem no exílio lá na terra de Babilônia. E o livro das Crônicas é um livro que foi escrito depois do povo ter retornado, né? Quando o povo retorna do exílio de volta para a Terra Prometida, né? Então o livro das Crônicas conta a história do que aconteceu no período dos reis antes do exílio, tá certo? Então o livro dos reis foi escrito para os que estavam no período do exílio e o livro das Crônicas para os que voltaram. E o conteúdo é semelhante, porque ele narra acerca da infidelidade do povo que culminou na retirada deles da sua nação, né, para uma nação alheia. Agora aqui, irmãos, fora essa observação, tem alguns aspectos da vida de Salomão e do seu reinado, tá certo? E também do seu caráter, que convém ser destacado nessa lição tão importante. Primeiro, é acerca do seu nome. O nome de Salomão deriva-se do hebraico, né, de Shalom, que significa pacífico, tá certo? Então, sob as ordens do profeta Natã, ele também recebeu o nome de Gedidias, que significa amado de Yahvé, né? Está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 22 e 25. Salomão foi o nome que prevaleceu, digamos, tá certo? Pois o rei é assim chamado 300 vezes no Antigo Testamento. E seu nome também, no Novo Testamento, ele é mencionado na genealogia de Cristo, conforme aparece lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1 e versículo de número 6. Olha só, sua família. O que a gente pode falar da família e da origem? Salomão, o rei Salomão, era filho do rei Davi com Batseba,
tá certo? Então, todo mundo sabe a história ali de Davi com Batseba, como aconteceu. Daquela relação extraconjugal do rei Davi, nasceu Salomão. Só que, ao contrário do rei Davi, o rei Salomão nasceu em um palácio, né? Por que ele nasceu no palácio? Porque o seu nascimento se deu enquanto seu pai reinava sobre todo Israel, né? Então, Salomão, diferente de seu pai, nasceu num palácio, né? O seu pai foi rei, contrário de Davi, que seu pai não era rei. Acerca do reinado de Salomão. O reinado de Salomão, ele é assim, recheado de observações que eu posso fazer, tá certo? Vou trazer algumas, mas eu acredito que eu não vou trazer todas, poderia trazer outras mais. Por exemplo, através de alguns tratados com reis vizinhos e de casamentos políticos, o rei Salomão garantiu paz para o seu reino, né? E se tornou, com isso, uma das grandes potências da época do seu reinado. Também eu posso afirmar que o rei Salomão ele expandiu o comércio exterior, tá certo? E promoveu a prosperidade doméstica. E é o responsável por desenvolver grandes empreendimentos, como, por exemplo, a mineração de cobre e a fundição de materiais. Foi durante o reinado do rei Salomão que Israel era o reino mais poderoso do mundo daquela época. Jerusalém foi tida como a cidade mais suntuosa do mundo. E o templo, não é, o edifício mais rico da terra, tá certo? Então, a gente encontra afirmações, por exemplo, lá em 1 Reis 10, do versículo 1 ao versículo 10, de que pessoas vinham dos confins do mundo ouvir a sabedoria do Salomão e ver a sua glória. Né, irmãos? Era impressionante isso. Salomão era um rei que recebia cada ano 666 talentos de ouro, ou seja, 23.310 quilos aproximadamente de ouro, além de muitos outros tipos de bens materiais, para os irmãos terem ideia da riqueza do reinado de Salomão. Durante o período do rei Salomão, a prata se tornou comum como pedra na terra de Israel. E após uma vida de empreendimentos comerciais muito bem-sucedidos, Salomão se tornou conhecido como o rei mais rico e mais sábio do mundo. Né, irmãos? Isso aqui é um fato notório e impressionante. Acerca das suas construções, também o rei Salomão, além da sua riqueza e da sua sabedoria, ele se tornou conhecido como um dos maiores construtores da história de Israel. Foi durante o seu reinado que se edificou as cidades de Hazor, Megido e Gezer, tá certo? Como cidades fortes e pontos estratégicos do reino. Também construiu cidades como Bet-Horon, não é? Baalat e Tadmor. E os projetos de construção mais suntuosos, porém, né, foram o Templo de Jerusalém, que naquela época se tornou o centro da vida nacional e religiosa do povo judeu, né? E também o seu próprio palácio, tá certo? Outra construção mirabolante. Então, algumas informações aqui, irmãos, sobre o templo, né? Sobre a suntuosidade do templo. Só para os irmãos terem ideia da grandiosidade do templo. Primeiro detalhe do templo é que a planta com os detalhes do templo, ela foi dada a Salomão através do rei Davi, tá certo? E Salomão edificou o templo de acordo com o projeto divino. Isso aqui é muito interessante a gente frisar, porque Deus não habita em templo feito por mão de homem. E há quem diga, a Bíblia se contradiz, que Deus mandou Salomão construir o templo e derramou sua glória depois. Sim, claro, mas o templo de Salomão foi construído de acordo com o projeto divino para ele.
Não foi construído de qualquer maneira. O templo estava localizado na eira de Araúna, tá certo? Que foi comprada pelo rei Davi no Monte Moriá, né? Conforme descreve a Bíblia Sagrada. E acerca da construção, foi construído de grandes pedras, traves, não é? E tábuas de cedro revestidas de ouro. Só para os irmãos terem ideia de como foi grandiosa essa construção, cerca de 30 mil israelitas, né, estavam envolvidos na construção e outros 150 mil cananeus, né, irmãos? Esse povo todo levou 7 anos para construir o templo. Observe bem, o templo media 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura. E tem alguns detalhes do templo que chamam a atenção. Por exemplo, cada parte do templo era preparada distante, bem distante do local da edificação. E era colocada em seu lugar sem se ouvir ruído de martelo ou outro instrumento. Não é? É muito interessante isso. E outro detalhe, para os irmãos terem ideia da suntuosidade da riqueza, é que todo o templo era revestido com ouro. E era ouro puro, irmãos, e ornamentado com pedras preciosas. Só para os irmãos terem ideia por que o Templo de Salomão era uma das maravilhas do mundo, né? E por que era um marco da riqueza do reino do rei Salomão, né? Do reinado do rei Salomão. Acerca da sabedoria do rei Salomão, eu posso destacar, irmãos, que no início do reinado do rei Salomão, o Senhor lhe apareceu, né, lá em Gibeão, e ele disse: pede o que quiseres que te dê. E a história diz que o rei Salomão lhe pediu que lhe desse um coração sábio e entendido para julgar o povo. Como os irmãos conhecem bem a história, 1 Reis capítulo 3, esse pedido ele agradou a Deus, né, que lhe deu não apenas sabedoria, mas também riqueza e glória. Lá em 1 Reis, capítulo 4, né, que a gente leu ali na leitura da lição, está escrito que Salomão foi o mais erudito dos estudiosos da sua época, superando, inclusive, grandes sábios de Edom, não é? São atribuídos a Salomão, os irmãos terem ideia, 1.005 cânticos, 2 salmos da Bíblia Sagrada, né? São os salmos 72 e o salmo de número 127. Além de 3.000 provérbios, dos quais parte deles, não é? Está escrito no livro dos provérbios da nossa Bíblia Sagrada. Além disso, é atribuída ao rei Salomão a autoria dos livros de Eclesiastes e Cantares, não é? Alguns, inclusive, algumas versões da Bíblia traz Cantares de Salomão, né? Ou Cântico dos Cânticos. Acerca, irmãos, da sua vida devocional, nós temos que, além de Salomão oferecer sacrifícios a Deus de forma extremamente abundante, Salomão também se destacou pela prática devocional da oração. Então, observando o primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 8, nós podemos encontrar alguns motivos pelos quais ele orou. Por exemplo, ele orou pela bênção contínua sobre a dinastia do rei Davi, ele orou, não é, em atenção às suas orações, ele orou em justiça para o inocente, tá certo? Alguns motivos. Para perdão para o penitente, não é? Atenção às orações dos estrangeiros que visitam o templo, vitória em tempo de guerra e restauração após o cativeiro, né? Após o cativeiro babilônico, tá certo? E também eu não posso deixar de destacar aqui o fracasso, né, do rei Salomão. O que a gente pode aprender, e a gente pode aprender muita coisa com o fracasso do rei Salomão, é que, em contraste com o que o ensinou, né, e escreveu, com o que ele próprio ensinou e ele próprio escreveu,
A vida do rei Salomão, irmãos, infelizmente, não é um modelo de vida íntegra, tá certo? Tanto no sentido moral como no sentido espiritual. A gente vai encontrar facilmente na Bíblia Sagrada que, contrariando os mandamentos divinos, o rei Salomão casou-se com egípcia, por exemplo, não é? E teve 700 princesas e 300 concubinas, todas mulheres estrangeiras, que trouxeram por consequência a perversão do seu coração, não é? Elas, por serem oriundas de povos idólatras, o rei Salomão ele aderiu a práticas idólatras. Por exemplo, o rei Salomão chegou a construir altares aos deuses pagãos. E você observa, irmãos, que tudo isso trouxe a ruína, trouxe o fracasso sobre o reinado do rei Salomão, tá certo? E para concluir, eu vou falar um pouco sobre a punição. Aliás, antes de concluir, né? A punição e a misericórdia divina com a linhagem do rei Davi, né? Então, Deus havia prometido ao rei Davi que o seu reinado seria permanente. E se os seus sucessores pecassem, eles seriam castigados. Mas o Senhor não apartaria sua misericórdia, conservando para sempre o seu trono. E aí nós encontramos facilmente lá em 2 Samuel, capítulo 7, dos versículos 12 ao 16. Só que, apesar do pecado de Salomão, né, nós podemos observar, e também de Roboão, Deus sempre manteve o trono do rei Davi ocupado com um de seus descendentes, mantendo sempre acesa uma lâmpada de sua linhagem. Tá? Irmãos, isso é tão sério ao cumprimento da promessa, do pacto de Deus com o rei Davi, que essa linhagem culminou no Messias, né? Filho de Davi, né? Que no milênio reinará sobre toda a terra a partir de Jerusalém. Que grande é o nosso Deus, não é? Que maravilhoso é o Deus que nós servimos. E para concluir, nós podemos chegar à conclusão que o Senhor escolheu o rei Davi, que exerceu com fidelidade o governo do povo de Israel. E divinamente orientado, o homem, segundo o coração de Deus, separa então seu filho Salomão para ser seu sucessor, que por sua vez comportou-se inicialmente de forma agradável. No entanto, se esqueceu, né, infelizmente, da benignidade divina e rebelou-se contra a vontade do Senhor. Essas verdades históricas, irmãos, nos ensinam que Deus escolhe homens para propósitos específicos. Porém, esses homens escolhidos por Deus, eles não podem abrir mão de serem submissos e fiéis à vontade divina. Porque se eles não forem, irmãos, eles vão pagar um preço, não é? Louvado seja Deus, que Deus sempre nos tenha, irmãos, por sua infinita misericórdia. Queridos, eu vou parar por aqui, mas eu desejo uma aula muito rica em conhecimento e em detalhes, não é, de ensinamentos. Com certeza, os professores trarão uma excelente aula, pois a lição ela é rica em detalhes e também em informações a serem transmitidas. Que Deus abençoe, que você tenha uma excelente aula na presença do Senhor, dê mais uma lida, uma estudada na lição, e domingo chegue preparado na sala de aula para ajudar o professor na ministração dessa excelente lição. Um forte abraço a todos, queridos. Se Jesus não voltar, na próxima semana eu estarei aqui para comentar a próxima lição com os irmãos. Deus abençoe a todos. Um forte abraço em nome de Jesus.